Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, em uma das cidades mais comentadas, desejadas e, por que não dizer, polêmicas do nosso litoral, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Será que a famosa Dubai brasileira, com seus arranha-céus que desafiam as nuvens e suas praias badaladas, é realmente tudo isso que falam quando o assunto é qualidade de vida no dia a dia? Será que vale a pena fazer as malas, encarar a mudança e chamar BC de lar do oscilar? Prepare a curiosidade e o bloquinho de notas, porque eu levantei dados quentíssimos, direto de fontes confiáveis, para a gente desvendar juntos os prós e os contras dessa cidade fascinante. Eu sou o Fê e vamos descer lá para BC. Imagina só o cenário, uma cidade que em pouco mais de uma década viu sua cidade e a sua população aumentar muito. De acordo com o censo do IBGE, que são a nossa bússola demográfica, entre 2010 e 2022, Balneário Camboriú ganhou mais de 31 mil novos moradores. Isso representa um crescimento de quase 29%, um número impressionante para qualquer cidade brasileira. E essa onda não parou por aí não, viu? A estimativa populacional atual já ultrapassa cerca de 148 mil habitantes. Se levarmos em conta que a maioria das cidades brasileiras tem aproximadamente 20 mil habitantes, é como se duas cidades pequenas tivessem mudado para Balneário Camboriú na última década. E gente de todo canto do Brasil e do mundo chegando, buscando um novo capítulo. A Argentina inteira parece que mudou para a cidade. Isso, por um lado, mostra o quanto o Balneário Camboriú está atraindo olhares e investimentos, o quanto ela pulsa e se renova, mas por outro lado, acende aquele alerta. Será que a infraestrutura da cidade, os serviços públicos estão conseguindo acompanhar esse ritmo frenético de crescimento? É uma pergunta crucial que vamos tentar responder. Vamos falar agora sobre segurança, um tema que está no topo das listas das preocupações de qualquer pessoa que pense em se mudar. Segurança. Balneário Camboriú é uma cidade segura para viver, para criar filhos, para andar na rua sem aquele medo constante que nós sempre sentimos. Os dados mais recentes do painel de homicídios estimados, uma importante ferramenta que cruza informações do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança, honestamente, deixa o queixo cair, e no bom sentido. A taxa de homicídios estimados em Balneário Camboriú foi de 5,5 por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma dimensão do que isso significa, a taxa de Santa Catarina como um todo, que já é considerada baixa para os padrões brasileiros, foi de 9, e a média do Brasil, assustadores 23 homicídios por 100 mil habitantes. Em números absolutos, foram 8 homicídios. Na cidade, durante todo o último levantamento. Esse número coloca Balneário Camboriú num patamar de altíssima segurança pública quando o assunto é a violência mais extrema e letal. O gráfico mostra uma tendência de queda na cidade, porém ainda mantém flutuações. E resta saber se nos próximos levantamentos esse número ainda vai continuar caindo ou vai subir novamente. Bom, eu estive na cidade em novembro de 2022 e realmente a sensação de segurança e limpeza, pelo menos na sua grande parte, é impressionante. Os moradores respeitam a faixa de pedestre, param e sinalizam para os outros carros que tem pedestre. Olha só, se você é um motorista aí que adora jogar o carro em cima do pedestre, saiba que você é um panaca. Agora parece uma piada que eu vou falar, mas quem anda de bicicleta na cidade é extremamente mal educado. Eles quase me atropelam na calçada, não importa se tem crianças, eles passam loucamente em alta velocidade, porque muitas pessoas utilizam a bicicleta como meio de transporte. Bom, a sensação de segurança eu não sei nos bairros mais afastados da Praia Central, como são, porém por ali é bem discutível. A sensação de segurança realmente não parece que você está no Brasil. Se a segurança tem um ponto positivo, vamos dar uma olhada na saúde. Vamos começar olhando um ponto absolutamente crucial para o bem-estar de qualquer um: a saúde. Com tanta gente chegando, como será que está a estrutura e o atendimento básico? Aquilo que a gente usa no nosso dia a dia, as UBSs. Segundo dados fresquinhos do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES,
Balneário Camboriú conta com 13 unidades básicas de saúde, os famosos postinhos de saúde. Para você ter uma ideia, se a gente pensar no critério padrão de uma UBS para cada 18 mil habitantes, a cidade precisaria de aproximadamente 8 unidades, ou seja, temos a mais UBS do que o mínimo recomendado. E mesmo se formos um pouquinho mais exigente usando o critério de 12 mil habitantes por UBS, ainda assim Balneário Camboriú apresenta uma ligeira gordurinha ali em relação ao mínimo que é preciso. Em teoria, o acesso à saúde primária, consultas, vacinas, acompanhamento, ele está bem coberto. Porém, esses números podem estar chegando a um limite mínimo, como vocês podem ver, está crescendo e está batendo no teto. Agora é importante, números não significa qualidade. Tem que saber se o acesso à saúde é adequado, se tem médico, entre outros. Isso só a prefeitura pode dizer, especialmente em épocas de surto de sarna. Pois é, eu falei que a cidade é polêmica. Não se sabe exatamente como a cidade teve um surto de sarna no último ano, no ano passado, talvez por estar ligado a práticas negacionistas e medicamentos não adequados. Porém, não se sabe ao certo, só se sabe que teve um surto de sarna, que não é uma coisa comum no Brasil. Sabemos que a cidade tem atraído milhares de milionários para a cidade, mas será que isso, além de ser uma cidade turística, tem oportunidade de emprego? Vamos falar de trabalho. Será que tem oportunidades para todo mundo que sonha em viver em BC? Os dados do censo de 2022 do IBGE, que é o retrato mais fiel do nosso país, mostra que a taxa de ocupação em Balneário Camboriú era de quase 58%. Isso coloca a cidade um pouquinho acima da média do Brasil, que ficou com 56%. Porém, antes de você fazer as malas, vamos falar ainda de salários, mas essa média de trabalho pode estar associada aos números impressionantes de novos empreendimentos imobiliários na cidade, construções e prédios para todo lado. Então, vale a pena pesquisar se sua área tem demanda na cidade. Sendo o turismo, a construção civil que nunca para. Então, vamos falar de saneamento, que é algo importante na qualidade de vida. E se tem uma área que Balneário Camboriú pode estufar o peito, bater a mão no peito aí e se orgulhar, e muito, é o saneamento básico. Gente, preparem-se para os números que são música para os nossos ouvidos, principalmente comparado a várias cidades do Brasil. Olha só que maravilha. Direto lá do censo de 2022, a água encanada chega para 97% da população. Lógico que 3% ali das residências não tem e isso tem que melhorar, o certo seria 100%. Esgoto encanado, que é fundamental para a saúde pública e para o meio ambiente, atende a impressionantes 98% dos lares. Esse número é impressionante porque o estado de Santa Catarina ele tem um histórico de problemas com a coleta de esgoto. E a coleta de lixo na habitação, como que fica? É praticamente universal, 99,9% de cobertura. Vale lembrar que coleta de esgoto não significa tratamento, tendo em vista que no ano passado muitas praias estavam com problemas, porque o esgoto da cidade estava sendo jogado em alto mar e as pessoas estavam tomando banho de cocô na cidade. Não vem reclamar comigo não, tá bom pessoal? Porque o pessoal de lá é meio bravo. Você tem que reclamar de quem joga o esgoto na praia, reclamar com o prefeito, com o vereador. Eu só estou apenas passando os números. Vamos falar de futuro. E o futuro se constrói com educação de qualidade. Como será que está o desempenho das escolas públicas por lá? Pensando na formação das crianças e dos jovens, que é extremamente importante, de acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, referente a 2023, o Ensino Fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, tem uma nota que é na rede pública de 5,9. Esta nota está um pouquinho acima da média nacional, que foi de 5,7. Já o Ensino Fundamental 2, do 6º ano ao 9º ano, também apresenta um resultado positivo, com nota 4,9, superando a média brasileira de 4,7. Esses números, apesar de estarem um pouquinho acima da média do Brasil, não são também grandes coisas não, tá? Mas quando a gente avança e olha para o ensino médio, aí a situação muda um pouco, e muda bem.
A nota da rede pública caiu para 3,3, ficando bem abaixo da média nacional, que era de 4,1. Olha só, o ensino médio, na sua grande maioria, é controlado pelo Estado e não mais pelo município. Portanto, se a qualidade do ensino no Brasil é ruim, em Balneário Camboriú ela é péssima. Consegue ficar abaixo da média brasileira e abaixo, por exemplo, de capitais como Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Esse é sem dúvida um desafio claro para a cidade, um ponto que precisa de bastante atenção e investimento para garantir que os jovens de Balneário Camboriú tenham as melhores oportunidades. A qualidade da educação na cidade é questionável frente a tanta propaganda positiva sobre a cidade. E salários? Sabemos que taxa de emprego e que a cidade é lotada de ricos. Mas será que esse pessoal todo milionário é mão de vaca? Vamos dar uma olhada. Lembra que eu pedi para você segurar informações sobre o mercado de trabalho? Pois bem, chegou a hora de conectar os pontos. Apesar da taxa de ocupação ser boa, o salário médio mensal dos trabalhadores em Balneário Camboriú, segundo o Cadastro Central das Empresas, o IBGE de 2022, é o último que foi lançado, era de R$ 3.035. Enquanto isso, a média salarial no Brasil como um todo ficava em R$ 3.542. Fazendo as contas, isso dá uma diferença de aproximadamente R$ 500, o que representa quase 14% a menos na conta bancária do trabalhador de Balneário Camboriú, em comparação com a média nacional. Como tinha apontado lá quando a gente estava fazendo um vídeo sobre Fortaleza, Balneário Camboriú consegue ser pior e com folga na questão salarial. Aí você me pergunta, mas Fê, como assim? A economia está bombando e o salário está baixo? Uma possível explicação é que vemos em outras cidades turísticas, é que muitos desses empregos estão concentrados nos setores de turismo, comércio e serviços, que embora gerem muitas vagas, nem sempre oferecem as remunerações mais altas, especialmente quando comparados a setores industriais ou de alta tecnologia. Lembra que eu te falei lá sobre o setor da construção? E geralmente o setor da construção não tem grandes salários, né? É um ponto importante para se colocar na balança, especialmente se você está pensando no custo de vida, que Balneário Camboriú não costuma ser dos mais baixos. Aluguéis caros, ou então você tem que dividir com outras pessoas ou morar mais distante do centro e do trabalho. Os pontos mais positivos que brilham como o sol na praia central são o saneamento básico, que tem números exemplares, que é praticamente um luxo em comparados a muitas partes do Brasil. A boa cobertura de saúde primária, com UBS suficientes para a população e, claro, os níveis de segurança pública que são referência nacional. Por outro lado, temos desafios importantes. O salário médio dos trabalhadores é consideravelmente mais baixo que a média nacional, o que pode apertar o orçamento. O ensino médio público que precisa dar um up urgente para alcançar as metas e oferecer as melhores qualidades para os estudantes. Compare bem com sua cidade e pesquise se vale a pena para você. Quer analisar outra cidade? Deixa nos comentários e dê uma olhada nessa playlist de análise aqui do lado. Te vejo lá.